Nem toda boa ideia é um bom investimento. Às vezes a gente se empolga com aquela ideia que parece incrível, mas quando vai colocar em prática, percebe que nem sempre vale o esforço, ou pior, em alguns casos não se tem nem retorno do investimento. Antes de colocar dinheiro, tempo e energia em um projeto, é essencial avaliar se ele é realmente viável. A análise de viabilidade existe justamente para isso. Entender se um projeto faz sentido técnica e financeiramente antes de começar. É o momento de fazer as perguntas certas e evitar desperdícios lá na frente. Vamos começar pela parte técnica. Ela responde a seguinte pergunta: é possível executar? A gente precisa garantir, por exemplo, se existe capacidade produtiva, infraestrutura, tecnologia, know-how, conhecimento suficientes para entregar o que o projeto promete. Um projeto ser tecnicamente viável não quer dizer que ele é fácil, mas significa que o projeto pode ser executado com os recursos que temos ou planejamos ter. Se essa etapa ela não for bem avaliada, qualquer análise financeira perde o sentido. Vamos ver um exemplo de uma linha de produção que queremos aumentar a capacidade produtiva. Imagina que essa linha ela tem 4 etapas. Etapa da montagem, que produz 100 peças por hora. Etapa da pintura, que produz 60 peças por hora. Etapa da embalagem, 80 peças por hora. E inspeção, 100 peças por hora. Se nós realizamos um projeto para dobrar a capacidade da etapa 2 de 60 para 120 peças por hora, ainda assim, no meu processo, não vai sair nem 100 nem 120 peças por hora. O novo gargalo vai mover da etapa 2 para a etapa 3, que produz 80 peças por hora. Eu mudar essa situação da linha de 60 para 80 peças por hora é melhor? É melhor. Mas será que compensa o projeto ou não? Compensa o esforço? Compensa tecnicamente? Compensa financeiramente? Então, a análise de viabilidade, ela vem para fazer essas perguntas e a gente buscar essas perguntas nos projetos. Esse projeto pode até ser viável tecnicamente, nós podemos ter os recursos para executá-lo, porém precisamos partir para uma outra análise, que é a análise financeira, para ver se essas 20 peças que a gente vai ganhar na linha de produção, ou seja, vamos sair de 60 peças que está saindo da linha como um todo para 80 peças, né? Precisamos se ver se essas 20 peças a mais pagam ou não pagam esse projeto na etapa 2. Ou outra possibilidade seria, inclusive, ver um projeto que talvez o investimento fosse menor, para aumentar a capacidade da etapa 2, em vez de 60 para 120, de 60 para 100 ou 60 para 80. Provavelmente o custo seria mais baixo. Em resumo, né, além de analisar se o projeto é tecnicamente, esse projeto de aumentar a capacidade da etapa 2 é tecnicamente viável, nós precisamos também analisar se o ganho que a gente vai ter com o projeto, ou seja, vai passar de 60 peças por hora que vai estar saindo na linha para 80 peças por hora, essas 20 peças que nós vamos estar vendendo a mais, elas vão ou não pagar o projeto ao longo do tempo. E isso é o que chamamos de análise financeira. Agora vamos para a análise da viabilidade financeira, o coração do projeto. Tudo começa pelo fluxo de caixa do projeto, que é simplesmente, de maneira bem macro, tá? As entradas, a diferença, né, entre as entradas e as saídas de dinheiro ao longo do tempo. O fluxo de caixa, né, ele pode ser graficamente representado como esse gráfico de barras, onde a gente vê que no ano zero, né, tem um gasto ou investimento inicial aí do projeto de aproximadamente 150.000. No ano 1, eu ainda não recuperei ainda, estou tendo mais gastos do que ganhos. Pode ser que eu já tenha até tendo ganhos, mas ainda meus gastos são, mais significativos. E no ano 2 eu já começo a ter mais entradas de dinheiro do que saídas. O ano 3 mais ainda, o ano 4, o ano 5. Então, o fluxo de caixa, né, de maneira, de novo, bem macro, ele é basicamente
diferença entre entradas e saídas do dinheiro ao longo do tempo. Geralmente a gente analisa o fluxo de caixa, por anos, né, mas poderia ser também por a cada mês, numa visão mais detalhada. Para analisar o fluxo de caixa, um conceito essencial é a TMA, taxa mínima de atratividade. Ela representa o retorno mínimo que a empresa espera para compensar risco, custo de capital e oportunidades alternativas. Quanto maior o risco do projeto, maior deve ser a TMA. Em outras palavras, né, para ficar uma linguagem bem simples aqui, imagina que você tem 1 milhão, você quer fazer um projeto internamente na sua empresa. Pergunta que precisa ser respondida é: vale mais a pena eu fazer esse projeto internamente ou pegar esse 1 milhão e fazer algum investimento que seja poupança, que seja Selic, que seja qualquer outra aplicação financeira ou inclusive qualquer outra alternativa. Então, a TMA vem para ser um ponto de corte e dizer: sim, a partir desse percentual, né, esse é o percentual mínimo, que sim, o projeto vale a pena colocar esse dinheiro internamente, vale a pena colocar dinheiro nesse projeto. E um detalhe muito importante sobre a TMA, ela é individual. Ela depende do contexto da empresa, do negócio, do projeto, do produto relacionado. Então, não existe um valor fixo nem único. Existem sim referências, né, que podem ser buscadas, mas cabe ao departamento financeiro de cada empresa determinar qual é a TMA, do negócio. Com o fluxo de caixa e TMA definidos, entramos nos 3 principais indicadores financeiros de viabilidade: payback, VPL, valor presente líquido, e TIR, taxa interna de retorno. O primeiro indicador é o payback, que mede quanto tempo o projeto leva para recuperar o investimento inicial. É um indicador simples e intuitivo, ótimo para uma análise mais rápida, mas ele tem suas limitações, né? O primeiro ponto, ele ignora fluxos de caixa depois que o investimento é recuperado. Ele só olha até o ponto zero, é o ponto que você zera. E um outro detalhe é, o payback simples, ele não leva em consideração o valor do dinheiro ao longo do tempo. O payback descontado, por sua vez, já leva em consideração. Então, suponhamos, né, vou trazer esse gráfico de novo, do fluxo de caixa, e suponhamos que cada uma das barrinhas ela é o acumulado até o momento do projeto, e não o resultado do ano, tá. Então, no ano zero eu tenho um acumulado de menos 150.000. No ano um eu tenho um acumulado de menos 20.000. Até o ano 2 eu já tenho um acumulado positivo. Se a gente tem essa situação, um projeto com essa situação, eu diria que o payback desse projeto ele está entre o ano um e o ano 2, quando o acumulado do fluxo de caixa, ele passa a ser positivo, tá. E aí a gente vai ver num vídeo adicional, como fazer realmente o cálculo e entender, é 1,5, 1,6, quantos meses aí, qual seria o mês exato, né, que o fluxo de caixa zeraria e você teria payback do projeto, ok. Então esse indicador é um indicador, uma dimensão de tempo, que te diz no acumulado do fluxo de caixa, quando o acumulado ele zera, e você tem um pagamento do investimento que você realizou, ou dos gastos que você teve com o projeto. E é uma análise bem simples ou rápida de fazer se você já tem um gráfico com um fluxo de caixa. Lembrando, tem que ser o acumulado até o momento, não pode ser individual, tá. E porém, né, o payback em si, ele é um indicador que ele não te diz nada sobre depois que você paga o projeto, digamos assim. Então, se depois você tiver um ganho exponencial com esse projeto, você não vê ele quando você analisa só o payback, né. Você só está vendo quando você paga o projeto. Você vai ter um ganho exponencial depois ou não, você não consegue analisar com esse indicador. O segundo indicador é o VPL, valor presente líquido. Ele traz todos os fluxos de caixa futuros para o valor de hoje, usando a TMA como taxa de desconto. Se o VPL for maior que zero, o projeto gera valor.
Se ele for menor que zero, ele destrói valor, ele não é tão atrativo. Se for igual a zero, o retorno é igual a TMA. O terceiro indicador é a TIR, taxa interna de retorno. Ela mostra o retorno percentual que o projeto oferece. A TIR é a taxa de desconto que faz o VPL ser igual a zero. Então, se a TIR for maior que o TMA, o projeto é atrativo. Se for menor, não vale a pena. A verdade é, nenhum desses indicadores é perfeito sozinho. O ideal é usar os três juntos para uma visão completa. O payback mostra o tempo, o VPL mostra o valor gerado e a TIR mostra o retorno percentual do projeto. Assim você tem uma visão equilibrada do risco e do potencial de retorno. Um ponto é importante destacar. A análise de viabilidade ela não elimina o risco do projeto, mas ela reduz muito a chance de errar. Ela transforma achismo em decisões baseadas em dados. No próximo vídeo eu vou mostrar na prática, em um modelo de Excel, como calcular payback, VPL e TIR de forma automática. E como pequenas mudanças nos dados podem mudar completamente a decisão. Então, se você quer realmente dominar esses indicadores, não perca o vídeo 12.1 da série. E se você chegou até aqui nesse vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários. Isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda para que eu possa continuar trazendo conteúdo relevante para o canal.